Aula gravando, vamos para a aula de número 3 da matéria de Trindade. Já estudamos na aula passada uma introdução acerca da pessoa do Pai. Hoje nós vamos expandir um pouco a ideia e o conceito acerca da pessoa do Filho. Então, antes de mais nada, quero que vocês abram as vossas Bíblias em João, capítulo de número 1. Enquanto você localiza o texto aí, quero fazer uma oração. Quero saber se tem algum pedido de oração dos meus irmãos. Hoje nós estamos aqui com um visitante, que é o meu amigo Robert. Robert aí, talvez, um possível aluno da turma de quinta-feira. E convidei ele para participar dessa aula também de terça, até para ele ver como é a nossa metodologia de aula. Espero que goste e esteja aqui interagindo conosco, né? Vou estar fazendo uma oração acerca dessa aula por cada um de vocês. Tem um pedido de oração do pastor Donizete pelo Milton. Além desse pedido, tem mais algum outro pedido para que possamos estar apresentando neste exato momento? Pode falar, Luana. Boa noite, a paz. Eu queria pedir para apresentar o meu sobrinho ontem. Ele tá no hospital esperando cirurgia, não tá muito bem, não. E pedir Como para que é que o eu nome continue. dele? Jonathan. Jonathan. Então vamos orar pelo Jonathan, pelo Adilson e Pedir pelo para continuar Milton. apresentando a filha do meu vizinho aqui, que ainda tá em a Lara Cristina. Os médicos enganaram ela, mas acreditamos que o Senhor pode fazer milagres. Amém. Então vamos orar, né? Senhor, quero aqui agradecer a Ti por mais essa aula, pela vida de cada aluno aqui presente, por essa turma maravilhosa que o Senhor nos concedeu. E estamos aqui, Senhor, com todos esses pedidos, que na minha limitação humana eu não consegui decorar todos, mas o Senhor sabe de cada necessidade dos Jonathans, do Adilson, do Milton, que o Senhor possa entrar com providência na vida de cada um deles, seja na área da libertação, na área da restauração física ali da saúde, que o Senhor possa entrar com providência na vida de cada um deles e abençoe nossa aula no nome do Senhor Jesus. Amém? Robert, me perdoa, só vi a mensagem agora. Leamos o texto, João capítulo de número 1, verso de número 1 em diante. Nós fizemos a leitura desse texto na semana passada, e só que na semana passada para a gente apresentar a pessoa do pai. Agora nós vamos apresentar a pessoa do filho. Vamos lá? No princípio é aquele que é a palavra ou o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Alguém está com o microfone aberto. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Verso de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Verso de número 18. Se eu estivesse na igreja, seria um momento que eu diria, após a leitura, pode tomar o assento glorificando o nome do Senhor, mas eu creio que você já está sentado na sua casa ou até mesmo deitado, né? Verso de número 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta. Para o título dessa aula, acerca do conhecimento da pessoa do Filho,
Eu coloquei aqui uma pergunta. Quem é Jesus, afinal? Onde começa Jesus? Parece besteira, mas a maioria dos nossos púlpitos já não anunciam mais a Cristo, não pregam acerca de Cristo, o que eu não consigo entender, porque só existe salvação por meio dele. Se ele não é anunciado, como que ocorre o processo de salvação, o processo de conversão? Mas tudo bem, deixa isso para lá, deixa isso aí para outro dia. Vamos focar na nossa aula aqui. Jesus nasceu no corpo, encarnação, em Belém, numa manjedoura. Mas o começo de Jesus, de fato, foi ali? Ou esse é o momento em que o Deus eterno entra no tempo dos homens? Aqui fica a pergunta inicial. Bom, o nosso Cristo, ele... Opa, tem alguém querendo entrar aqui na nossa sala? A Tamires. Vamos liberar a Tamires. Então, Cristo não começou em Belém. João começa narrando aqui, neste capítulo de número 1, no verso de número 1, no princípio. Então, o começo, ele é no princípio. Mas qual princípio? Eu falei em aulas anteriores para vocês acerca do princípio absoluto e do princípio criacional. Quem lembra dessa diferença aí? Quem pode citar alguma coisinha a esse respeito para a gente dar continuidade? Alguém lembra? João capítulo 1, Tamires. Estou achando que esse professor é muito ruim, hein? Porque ninguém lembra acerca da diferença de princípio absoluto e princípio criacional. Então, vou explicar mais uma vez. Princípio criacional, ele ocorre no Gênesis. Princípio absoluto ocorre antes do Gênesis, antes de céu, terra, anjo, antes de qualquer coisa, é o tempo da eternidade, quando Deus subsiste na própria existência, onde só existe Deus e não existe mais nada. Então, princípio absoluto, nós temos as três pessoas da divindade. Princípio criacional, Gênesis capítulo 1. O texto começa dizendo para nós, João capítulo 1, que no princípio era o verbo. Entenda, o texto não diz que no princípio o verbo passou a existir. O texto não diz que o verbo foi criado. O texto diz que ele era. Opa, peraí. Princípio absoluto, não existe nada, então ele era antes do universo ser planejado. Antes da luz rasgar o caos e o cosmos, ele era. Antes dos anjos entoarem o primeiro cântico, ele era. Antes da matéria se tornar em forma, ele era. Tudo que nós conhecemos teve um ponto de partida. E quem foi esse ponto de partida? Cristo. Cristo é esse ponto de partida. Ele é a origem, mas ele não tem origem. Olha que legal. Ele é a origem que não tem origem. Ele é a revelação perfeita de Deus. Agora começa algumas problemáticas. Por quê? Porque ninguém viu a Deus na sua essência. Quando nós olhamos no passado, eu não vou me ater aqui a todos os textos, a todas as passagens que eu vou estar citando, porque senão essa aula vai ficar muito longa. Então, eu vou ir só nos textos mais cruciais, tá? Mas quando nós olhamos no passado, na Antiga Aliança, Moisés viu apenas um reflexo da glória de Deus. E isso é no Êxodo 33, 18 a 23, ele vai ver Deus pelas costas. Isaías, no capítulo 6, ele vai contemplar uma visão do trono de Deus. Ezequiel, não só ali no capítulo 2, mas em boa parte do livro, ele vai ver símbolos. Daniel
vai receber revelações. Só que tem um detalhe. O João, ele afirmou no texto que nós lemos, no verso de número 18, que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, a quem o revelou. Lê para mim alguém, por favor, João capítulo 1, verso 18. Pode ler, Tamires. Paz, boa noite. Boa. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então, até esse ponto, Tamires, ninguém nunca viu Deus. Ele estava escondido, mas o Pai o revelou. Essa palavra aí, revelou, ela significa tornar conhecido, explicar, ou a tradução que eu mais gosto, o significado que eu mais gosto, que é deu a conhecer. Então, em outras palavras, se eu quero saber como Deus ama, eu preciso olhar para Jesus. Se eu quero saber como Deus reage ao sofrimento humano, eu preciso olhar para Jesus. Se eu quero ver como Deus trata um pecador arrependido, eu preciso olhar para Jesus. Porque Jesus, ele não veio apenas teorizar sobre Deus, falar pensamentos sobre Deus, não. Ele veio mostrar quem Deus é. Então, nós temos aqui algumas progressões. Alguém abre para mim, por favor, Hebreus, capítulo 1, verso de número 1 e 2. Quem pode ler para nós? Hebreus. Lê aí, Luana. Ó, um detalhe, tá? Só o verso de número 1 e 2. Depois eu conto o detalhe. Lê aí. Posso ler, que o rapaz tinha dito que ia ler? Se ele quiser, pode ler. Pode ler. Hebreus, né? 1 e 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nos falou. Clara, dá licença. A nos falou, nós nestes últimos dias pelos filhos. Gente, perdão, os meninos estão brigando aqui. A quem construiu, herdeiros de tudo, por quem fez também o mundo. Perdão, gente, é que a Clara mudou as coisas aqui no quarto e o Luiz está revoltado. Fique em paz. Quem sabe faz ao vivo, né? Bom, vamos lá. O texto que você leu. Ele se manifestou, Deus falou por diversas formas e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, Antiga Aliança, Deus revelava a sua vontade por meio dos profetas. Então, o Espírito Santo soprava as palavras aos profetas. Era essa a maneira de Deus revelar sua vontade. Quando nós olhamos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Deus fala por intermédio do Filho. É o verso de número 2 que a Luana leu. Ó. Mas nesses últimos dias, falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, ele começa falando pelos profetas, passa a falar por meio de Cristo. Então, Jesus, ele não apenas traz a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus em pessoa. Então, o primeiro ponto que João está apresentando para a gente
quando ele diz que no princípio ele era o verbo, ou no princípio ele era a palavra. Quem é Jesus? Nós já temos uma resposta. Ele é a palavra de Deus. Ele não contém a palavra de Deus, ele não veio trazer a palavra de Deus, ele é a própria palavra de Deus. Segundo ponto, Jesus, ele é Deus. Jesus é Deus, né? Alguém discorda disso? Você discorda, Micaele? Eu entendi, o certinho foi para confirmar. Então, nós vamos ter aqui um detalhe, ó. Se Jesus é Deus, que em nenhum momento ele falou assim, ó, eu sou Deus, me adorem. Você percebe que Jesus nunca fez isso? Eu já bati numa tecla, falando sobre outro assunto em aula, principalmente quando eu falo do João Batista. Por quê? Porque Jesus disse que João Batista é profeta. João Batista, quando foi perguntado se ele é profeta, ele disse que ele não é profeta. Jesus, João é profeta? Muito mais do que um profeta. João, você é profeta? Eu não sou profeta. E aí? Quem está mentindo, Jesus ou João Batista? Nenhum. Por quê? Porque quem é, não precisa dizer que é. Deixa que os outros dê testemunho de que é. Porque quem diz ser, na verdade, não é. Jesus é Deus, mas ele nunca bateu no peito dizendo, eu sou Deus. E como é que nós sabemos que ele é Deus? Bom, nesse texto que nós lemos aqui de João, capítulo 1, o texto diz que o verbo, ele estava com Deus, que o verbo, a palavra, era Deus, e tudo foi feito por ele. Alguém abre para mim, por favor, João, capítulo 8, verso de número 58. A gente vai bem devagar, porque daqui a pouco a gente sobe o nível, mas eu preciso dessa paciência para construir essa introduçãozinha. João 8, 53. Aliás, 58. disse-lhe Jesus, na verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Foco nessa frase, eu sou. Ele está dizendo que antes que Abraão, que está lá no Gênesis, mais de 2000 anos antes da encarnação, ele está dizendo que ele é antes de Abraão. Ele não usa o passado dizendo eu era. Ele usa a mesma expressão que ele utilizou na sarça. Abre para mim, Doni, por favor, Êxodo 3,14. Êxodo 3,14. Isso. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E ele disse, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Essa expressão, Doni, eu sou, ela é o tetragrama. O que seria o tetragrama? As 4 letras impronunciáveis do nome de Deus. YH, WH, Yod-Re, Vav-Re. Essa expressão, eu sou o que sou, no hebraico, Erier, Asher, Erier. Ela significa eu sou o que sou, ou eu serei o que serei, ou eu sou aquele que é. Então, quando Jesus dá essa declaração, antes que Abraão existisse, eu sou, o judeu daquela época entende. Por que ele entende? Porque o judeu não utiliza a expressão eu sou. Ele não diz que ele é alguma coisa,
Você vai ver nas cartas, por exemplo, quando Paulo vai se apresentar, quando Pedro vai se apresentar, quando Tiago vai se apresentar, eles não dizem assim, ó, eu sou Tiago, eu sou Paulo. Não. Vai estar o nome. Eu, vírgula, Paulo, vírgula, servo de Jesus Cristo, vírgula, apóstolo por misericórdia. Eu, vírgula, Pedro, vírgula, servo de Jesus Cristo. Nenhum deles diz eu sou, porque eles entendem que só quem é Deus. Então, quando Jesus diz que antes que Abraão existisse, eu sou, eles já entenderam. Esse aí está dizendo que ele é Deus, porque só Deus é. Então, eles vão o quê? Pegar pedra para apedrejar Jesus, porque considera aquilo que Jesus está falando um escândalo, considera uma ignorância a fala de Jesus. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 10 e o verso 30, mas só para fechar essa questão do eu sou o que sou, essa expressão, ela quer dizer assim, ó, Deus dizendo assim, ó, a minha existência depende de mim mesmo, não depende de outro, não depende de causa. É a afirmação da autoexistência. Ele não depende de algo para existir, ele subsiste a todas as coisas da criação. As outras coisas existem por causa dele, mas ele não existe por causa de outras coisas. Fez sentido? Quando chega no 10:30, ele vai dizer assim, ó, eu e o Pai somos um. Então é aqui que os judeus querem apedrejá-lo, porque vai entender isso como uma blasfêmia. Quando chega no capítulo 20 e o verso de número 28, o Tomé está com uma dúvida. E a dúvida do Tomé é se aquele que está na frente dele é o Cristo mesmo. E ele quer tocar na marca das mãos. E quando ele toca na marca das mãos, ele vai dizer assim de joelhos: Senhor meu e Deus meu. Espera aí. Ele está chamando Jesus de Senhor e está chamando Jesus de Deus. E Jesus não corrige. Jesus valida a adoração do Tomé. Quando chega em Hebreus, capítulo 1, verso de número 8, vamos ler isso. Esse aqui eu faço questão de ler. Hebreus 1, 8. Mas a respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, aqui, nós temos uma resposta de hierarquia. O próprio Deus está olhando, o Pai está olhando para o Filho e está dizendo assim, ó, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Então, até o Pai está chamando o Filho de Deus, para você poder utilizar alguns textos aqui como... fugiu a palavra. Quando você correlaciona, você pode utilizar aqueles dois textos que está no gráfico aqui, ó, Colossenses 1:15 e 16, Filipenses 2 e Tito 2:13. Esses dois textos, eles vão consolidar Deus, Jesus como Deus e como Salvador. Vamos para o próximo slide. Como eu sei que Jesus é Deus? Porque ele faz obras que somente Deus pode fazer. Todo mundo consegue enxergar bem aqui as informações do slide? Maravilha! Então, eu separei aqui, ó, a obra, a prerrogativa e a execução. Vamos lá? Então, começando pela primeira obra. Quem pode ler para mim aí Colossenses 1:16?
e vai um outro para Gênesis 1:1. Colossenses 1:16. Isso, meu amigo, mas antes de você ler, eu vou te pedir para você deixar marcado, abrir Gênesis 1:1 e abrir sua câmera. Vai lá, lê aí para nós Gênesis 1:1. O microfone está desligado. Aí, agora está ligado. Vamos lá. Gênesis 1:1. Isso. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Então, no começo, no princípio, ele tem o ato de criar. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, no princípio, Deus criou. Agora, olha aí, Robert, Colossenses 1:16. Porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, ou principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, meu Deus. Então, vamos lá, devagar. Devagar, eu tô indo bem devagarzinho. Vocês estão vendo que eu tô igual Brasília, álcool na subida. O pai criou, só que o filho criou. Tudo foi feito nele. Então, por que que Jesus é Deus? Porque ele faz coisas que só Deus faz. Vamos para continuidade. Vou aproveitar que você está com a câmera aberta, você vai me ajudar. Ele sustenta a matéria. Aqui nós temos os Salmos 104. No Salmo 104, Deus sustenta toda a matéria. Agora, Robert, Hebreus 1:3. Hebreus 1:3. Isso. Peraí, tô com uma mão só. Aí... Fica tranquilo. Fica tranquilo. Pode ler? Pode. 1:3. O qual, sendo o resplendor de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, se nos Salmos Deus sustenta, em Hebreus, Jesus sustenta. Vamos continuar. E perdoar pecado. Vamos ver? Isaías 43:25. — 43:25. Isso. Eu sou o que apago completamente tuas transgressões por amor de mim mesmo, e não me lembrarei dos teus pecados. Ó, que glória, hein? Isso é Deus. Isso é o Pai. Agora vamos ver Jesus. Abre Marcos 2:5. Marcos 2:5. Isso, Marcos 2:5. Pode ler? Pode ler. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas só quem perdoa pecados não é Deus? Então Só. isso significa que Jesus é Deus? Tem uma coisa aí nesse texto que eu não sei se vocês estão merecendo, mas eu acho que eu vou entregar, hein? Manda. Vamos lá. A fé, ela é visível ou ela é invisível, gente? A fé é visível ou invisível? Invisível, muito bom, Tamires.
A fé, ela é muito boa, Carla. Ela é invisível, tá certo? Só que o texto que o Robert leu, Marcos 2:5, o texto diz: e Jesus, vendo-lhes a fé deles, disse ao paralítico. Ó, isso aqui é terrível. Gente, Jesus é terrível. Ó, eu gosto de futebol, né? E eu sempre gostei do Ronaldinho Gaúcho. Porque o Ronaldinho Gaúcho, ele olhava para o lado e tocava para o outro. Eu achava que foi o Ronaldinho que inventou isso, mas não foi. Foi Jesus. Jesus está vendo a fé dos amigos, mas ele diz ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. Espera aí, para dar glória com entendimento. Ele está vendo a fé, mas a fé não é invisível? Pois é, a fé é invisível. Mas quando é que ela se torna visível? Nas obras. Porque os 4 amigos são amigos de verdade. Os 4 amigos estão levando o amigo necessitado até Jesus. Jesus observando todo o esforço desses 4 amigos de subir no telhado, remover parte da telha, descer o amigo, aonde Jesus está, porque a casa era lotada, a porta estava fechada. Aí esse paralítico vai ter os pecados perdoados e vai sair. Ele não vai sair da casa? Vai ou não vai? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ele vai sair pela porta que ele entrou? Interagiu comigo. Ele vai sair pela porta que ele entrou? Não, ele vai sair pela porta. Boa. Ó, Robert, a porta estava bloqueada quando ele chegou. Os amigos foram para a porta superior, abriram a telha e ele desceu. E quando ele desceu, Jesus perdoou os pecados ao ver a fé dos amigos e curou ele. E ele vai sair pela porta que outrora estava bloqueada. Por quê? Quem entra pela porta superior sai pela porta que ele nunca entrou. Oh, glória! Oh, glória! Eu vou até tirar minha blusa aqui, meu Deus! Oh, glória! Então, Jesus faz aquilo que só Deus faz. Aqui eu deixei outras coisas também, mas eu vou pular essa parte aqui. Você pode fazer essa anotação para fazer essa coligação aí. Por exemplo, receber adoração. Aqui nós temos Êxodo 20, 3-5 para Deus. Nós temos para Jesus Mateus 14, 33. Julgar a humanidade e ressuscitar os mortos. Bom, vou pular aqui o próximo ponto. Alguém pode ler para mim, por favor, João capítulo 1 e verso de número 14? Pode abrir a câmera e ler, Tamires. 1:14? Devagarzinho. Degusta o texto, vai lá. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Pausa aí, só aí, só. Qual é a primeira coisa que aconteceu antes de viver entre nós? Tornou-se carne. É isso. É isso. Isso aí, Tamires, que você acabou de ler, é o maior milagre que já existiu. A gente pensa que o maior milagre é quando Moisés abriu o mar vermelho, ou quando Elias orou e choveu fogo do céu, ou multiplicação de pão e peixe, ou a ressurreição de Lázaro, do filho da viúva de Naim, ou da filha de Jairo. Tudo isso aí é extraordinário, é lindo, mas nenhum deles supera o maior de todos. Qual é o maior milagre de todos? A encarnação. É o fato de Deus se tornar homem. O momento em que o Deus eterno entrou na história sem deixar de ser Deus. O Deus que criou todas as coisas entrou na criação. O autor da vida se tornou um bebê. Olha que coisa linda. Aquele que sustenta o universo entrou na história para ser sustentado nos braços de uma jovem Maria. Olha que coisa linda.
Então, o Criador do tempo decidiu experimentar como é passar os dias. O invisível se tornou visível, o infinito entrou no finito, o imortal vestiu a nossa natureza, capaz de sofrer e capaz de morrer. Você percebe que quando ele encarna, ele não perde a sua divindade, mas ele assume plenamente a nossa humanidade. Por que isso aqui é um grande milagre? Porque, primeiro, para alguém nascer, tem que juntar o homem e a mulher. Só que a Maria é virgem. Ah, meu Deus do céu! Ô, glória! Então a gente já tem um sobrenatural aqui. Por quê? O anjo anuncia para Maria, ó, Lucas 1,35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Como explicar um negócio desse? Porque assim, o nascimento ele vai ser milagroso, de fato. Só que não tem a relação entre homem e mulher, então ele não tem a natureza adâmica. Ele não vai nascer com propensão com inclinação ao pecado. Porque ao nascer de uma virgem, ele entra na humanidade, mas sem participar da condição pecaminosa herdada por Adão. Ele nasce humano, mas ele nasce sem pecado. Tem uma frase que eu gosto do Augusto Cury. Eu li esse livro no Um Homem Mais Feliz da História. Ele diz que muitos homens querem ser ricos, muitos ricos querem ser reis, muitos reis querem ser deuses, mas o único homem chamado de filho de Deus quis ser homem. Olha que coisa linda, gente. Então, o maior milagre não eram esses atos sobrenaturais que eu disse, esses atos sobrenaturais que eu disse. O maior milagre é Deus se fazendo carne e habitando entre nós. Então, desde o Gênesis, ali na Torre de Babel, o homem quis alcançar os céus. No Éden, a serpente prometeu para o homem o quê? Se comer do fruto, vai ser como Deus. Só que Cristo fez exatamente o oposto. Enquanto nós tentávamos subir até Deus, Deus desceu até nós. Isso aqui merece a reflexão e eu vou repetir. Enquanto o homem queria subir, não tem força para subir, Deus observou que ele não tem força e desceu. Oh, glória! É por isso que na queda do homem, no Gênesis 3, quando o homem cai, ele vai se esconder. Por quê? Porque ele não tem força para ir até Deus. Como Deus sabe que o homem não tem força para ir até ele, ele vai até o homem. Olha que coisa linda. Dê um glória a Deus aí para você escrever aí um glória a Deus. Deixa eu pedir uma água aqui para o Matheus. Então, o Criador das galáxias aceitou o aperto do útero humano. O dono de todo o ouro e toda a prata, ele dependeu do leite de uma jovem camponesa para sobreviver. Então, aquele que veste o lírio do campo, ele foi envolvido em panos. O que alimenta toda a criatura precisou ser alimentado. Isso é o maior de todos os milagres. Obrigado, filha. Leva esse copo aqui para o papai, por favor. Também, você ainda está no texto de João 1,14? Sim. Então, leia ele de novo, por favor. Que agora nós vamos focar em outra palavra desse verso. O 14 mesmo? Isso, 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Na sua tá viveu entre nós. Alguém está com a palavra habitou entre nós?
Alguém está com a versão habitou entre nós? João 1,14. Conferem aí para mim quem está com essa versão. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Lê para mim aí, Carla, por favor. Habitou entre nós. Consegue ler para nós, Carla? 1,14. Isso, devagarzinho, hein? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vou ficar só com o começo, tá? O texto é muito rico. E se eu for explicar ele todo, eu teria umas 3 horas de aula. Vou ficar só com habitou. Por quê? Esse habitou no grego é skenosen, de skene, significa tenda. João está dizendo que o verbo, que a palavra de Deus, ô glória, armou sua tenda, ou a melhor tradução, melhor significado, tabernaculou entre nós. Ah, isso aqui é muito lindo. Por quê? Quando diz que ele tabernaculou com nós, o que a gente vai lembrar é o quê? É do tabernáculo de Moisés. É exatamente o gatilho para transportar para o tabernáculo lá do deserto, para o tabernáculo do Êxodo. Então, depois que Moisés libertou o povo da escravidão lá no Egito, a primeira coisa que Deus vai ordenar para ele é o quê? A construção do tabernáculo. A construção do tabernáculo, ela tem um propósito. Eu vou ler para vocês para a gente ganhar tempo, tá? Qual é o propósito dela? Não é apenas um templo. É a prova de que Deus quer intimidade. Ah, meu Deus! Ó, Êxodo 25:8. E me farão um santuário. Ah, não, lê aí, gente. Ó, lê alguém para mim, porque isso aqui é muito poderoso. Ó, Êxodo 25:8. Quem lê para nós aí? Você pode ler, Carla, porque a sua versão é a que vai estar a palavra que eu quero. Êxodo 25:8. Êxodo 25:8. Você lembra do verso que você leu, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora lê aí o Êxodo 25:8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Então, se fizer um santuário, Deus vai habitar no meio deles. Ou seja, Deus quer descer para habitar no meio. Ô, glória! Ô, glória, que coisa linda! Quando nós vê Êxodo 40, verso 34 e 35, quando o tabernáculo ele é inaugurado, a Shekinah, a Kavod, que é a glória que pesa, a glória visível, ela vai descer. E ela desce com tanto poder que nem o Moisés consegue entrar. Então, na caminhada do deserto ali, a gente tem, durante o dia, a coluna de fogo, coluna de nuvem, e à noite, a coluna de fogo. Isso para lembrar que Deus está caminhando junto com eles. Então, o que é o tabernáculo? O tabernáculo é o ponto de encontro entre Deus e o homem. Grave isso aqui. O tabernáculo é o ponto de encontro entre Deus e o homem. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ah, Jesus. Vamos dar continuidade, vamos lá. O tabernáculo de Moisés, ele era feito de madeira de acácia, ouro e tecidos finos. Só que o tabernáculo do Novo Testamento, ele é feito de carne, de osso e de sangue humano. Meu Deus, oh, glória.
O tabernáculo do Antigo Testamento, ele tem uma tenda estática no deserto e o povo tinha que ir até essa tenda. No tabernáculo do Novo Testamento, nós temos um Deus dinâmico que anda pelas ruas, e esse é diferente, porque na antiga aliança as pessoas iam até a tenda, só que dessa vez a presença que ficava no Santíssimo Lugar é ela que vem até o povo, é ela que vem até quem não consegue ir. Ô glória! Ô glória! No Antigo Testamento, tabernáculo de Moisés, a glória de Deus era uma nuvem que impedia o homem de entrar. Grave isso aqui, uma nuvem que impedia. E no Novo Testamento, a glória de Deus é um homem que abraça os que estão de fora. Se antes impedia, agora abraça. Oh, glória! Oh, meu Deus do céu! O tabernáculo de Moisés, ele era protegido por véu. E esse véu limitava o acesso entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Já o do Novo Testamento, o véu é a sua carne, que no dia da crucificação foi rasgada para mostrar que o acesso a partir de hoje até a presença de Deus está livre, não depende de mais ninguém. Então, o João está dizendo algo aqui extraordinário. Ele está dizendo que o verbo tabernaculou entre nós, ele está dizendo que agora a presença de Deus possui um rosto. Oh, meu Deus! Oh, glória! Te lê para mim, por favor. Colossenses 1,15. Sim, um momento. O João está apresentando no 1,14 que o tabernáculo, que a presença de Deus agora possui um rosto. Só que Deus, Robert, ele é espírito. João 4,24. Deus é espírito, espírito não tem corpo. João capítulo 1, verso 18, ninguém nunca viu a Deus. Agora lembra mim 1,15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Deus, oh glória! Então a presença de Deus, ela passa a ser visível na imagem de Cristo. Então isso é o maior milagre, porque agora a presença de Deus não está mais confinada atrás de cortinas, numa sala escura, no lugar chamado Santíssimo Lugar. Não. Agora a presença de Deus caminha pelas estradas empoeiradas da Galileia. A presença de Deus agora ela chora com os enlutados. João capítulo 11, quando o amigo dele morreu, o Lázaro, João 11:35. A presença de Deus chorou. Jesus chorou, ele toca na pele de leproso, ele come ao redor de pecadores. A presença de Deus está tabernaculando conosco, oh glória! E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Deixa eu mudar aqui a imagem. A gente já chega aqui na união hipostática. Vimos a glória de Deus. Tá, como eu posso dizer isso aqui? Ó? No deserto, ninguém podia contemplar a glória de Deus de perto. Porque quem fizesse isso, morria. E morria por quê? Por causa do nosso pecado. Só que em Jesus é possível contemplar a glória de Deus. Porque a glória em Jesus, ela não é um brilho ofuscante que deixa as pessoas cegas. Não. A glória dele era vista na sua graça, na sua verdade, no seu amor e no seu sacrifício. Ver Jesus, olhar para Jesus, é como olhar para o próprio Deus invisível de braços abertos. Então, no Antigo Testamento, o homem precisava caminhar até o tabernáculo.
Só que na encarnação de Cristo, o tabernáculo vestiu pele humana e veio caminhar entre nós. Então, a salvação ela não é de nós para com Deus, ela é de Deus para conosco. A salvação começa de Deus, vindo até onde nós estamos. Segundo ponto, acesso livre. Em Jesus Cristo, eu não preciso de intermediários humanos, não preciso de terceiros para poder me achegar à presença de Deus. Por quê? Porque o tabernáculo é uma pessoa, e essa pessoa, quem aí tem o meu livro Por que Devorar? Tem uma frase ali na capa dele, na frase do Por que Devorar. Você já viu essa frase? Quem tem fácil aí? Alguém tem fácil aí? Alguém tem fácil Por que Devorar? Tenho, tá aqui na minha mão. Abre aí sua câmera e lê para mim aí o que está escrito na frase lá embaixo. O Senhor não está a anos-luz de distância, mas a uma oração. Fica com a câmera aberta e com essa frase aí. O Senhor não está a anos-luz de distância, mas a uma oração. Cristo, o tabernáculo em pessoa, ele está tão perto de você, mas tão perto, que a distância entre você e ele é de uma oração. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, alguém pode dar um glória a Deus aí? Se você não dá um glória a Deus que isso aí, é que você está caído na fé, gente. Dá um glória a Deus nisso aí, ó. Então ele vai tabernacular conosco. O desejo de Deus sempre foi esse. O desejo de Deus sempre foi habitar não só no meio, mas habitar em nós. Então, pelo verbo, ele habitou entre nós. E o Espírito Santo, ele arma essa tenda dentro do nosso coração. Por quê? Porque você se torna o santuário dele. Se no tabernáculo da antiga aliança ele manifestava a glória dentro do tabernáculo, agora ele manifesta onde? Dentro de você. Oh, glória a Deus, que coisa linda! Olha essa evolução, gente, ó. Olha essa evolução. Ó. No Êxodo, Deus habita no tabernáculo. Primeiro Reis, Deus manifesta a sua glória no templo. João capítulo 1, Deus habita em Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, Deus habita na igreja por meio do Espírito Santo. Apocalipse 21, 3. Alguém lê para mim aí? Lê você, Tamires. Apocalipse 21, 3. Apesar que você não, porque a sua vai estar diferente. Lê para mim, Carla. Apocalipse 21, 3. Cadê a Carla? Aqui. Pode ler, né? 21, Pode 3. ler aí pra gente. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Ah, para de graça, tá isso mesmo? Olha só. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda aí, ó. Tudo que eu tô falando, eu não tô falando de fruto da minha imaginação. É o que o texto bíblico está apresentando. Eu sempre brinquei falando, se tá na Bíblia, eu acredito. E claro, mais alvo do que a neve. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Quem é ele? O Cristo encarnado. Na nova criação, Deus habitará para sempre com o seu povo, sem qualquer separação. Por que que Jesus é Deus? Nós temos aqui também a união das duas naturezas. Nós temos aqui Cristo como homem, Cristo como Deus. Ele não é 50% homem e 50% Deus. Não. Ele é plenamente homem
plenamente Deus, 100% homem, 100% Deus. Como é que eu sei disso? Como homem, ele teve fome, mas como Deus, ele sacia a nossa fome. Como homem, ele teve sede, mas como Deus, ele sacia a nossa sede. Como ele se cansou, mas como Deus, ele não dorme. Como homem, ele chegou a chorar de soluçar, mas como Deus, ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então, Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus, plenamente homem e plenamente Deus. Agora vem um pensamento aqui. Se Deus é tão poderoso assim, como de fato ele é, se Deus é todo poderoso desse jeito, por que ele simplesmente não emitiu ali um decreto perdoando os nossos pecados, já que ele é todo poderoso assim? Por que ele não falou assim, ó, vou apagar o pecado de todo mundo, não precisa fazer nada e já era? Porque Deus se fazer carne, sofrer, tabernacular conosco, morrer, ressuscitar. Para que tudo isso? Por que ele só não deu uma canetada? Porque o caráter de Deus é justo e santo. Se ele toma uma atitude dessa, ele seria injusto. Por que ele seria injusto? Deus é a expressão máxima de amor. Só que ele também é a expressão máxima de justiça. E a justiça de Deus exige que o pecado seja punido. O livre-arbítrio? Eu não entendi a pergunta. Como que o livre-arbítrio se encaixa aqui? Seria isso? Isso, na verdade, o livre-arbítrio foi dado exatamente para quem quer seguir a Jesus, e aí ele não opõe, né? Ele não se impõe, quer dizer, ele Exato, simplesmente ele dá essa respeita, né? liberdade. Ele dá essa liberdade, porque senão ele deixa, ele se torna um tirano. Deus não está criando robôs. Ele criou pessoas com sentimento. Deus espera que sirvamos a Ele não por medo do inferno, mas por desejo do céu. Oh, glória! Oh, glória a Deus! Deus espera que sirvamos a Ele não por medo de uma condenação, mas pelo prazer de desfrutar do dia a dia com Ele. Ele quer intimidade, Ele quer tabernacular conosco. Então, o decreto, ele não poderia ser rasgado. A dívida do pecado tem que ser paga. O homem pecou, então ele tem que pagar essa dívida. Eu cheguei a falar para vocês em aula passada acerca do tetelestai, acerca do está pago. Cristo na cruz, quando diz está consumado, ele pagou a minha e a sua dívida. Logo, a dívida está paga. Ela foi paga em Cristo Jesus, que sendo inocente, toma minha ficha criminal de pecado e paga no meu e no seu lugar. Então, em Jesus, como eu posso dizer isso aqui? Um homem comum, sendo ele pecador, ele não ia conseguir pagar sequer a sua própria sentença, quanto mais a do mundo inteiro. Por quê? Porque o Paulo diz aos Romanos 3:23 que todos pecaram. Aos Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, ninguém pode pagar por sua própria dívida. Então, nós não vamos ser salvos por méritos. Não tem ninguém que mereça o céu. Não tem ninguém que fala assim, ó, eu sou bom, mano. Eu mereço o céu. Meu galardão vai ser o maior de todos. Não tem. Só o fato de ser salvo é graça. É graça. Eu vou compartilhar com vocês. Eu vou abençoar vocês com essa aula, hein? Vocês não estão merecendo, não, mas eu vou abençoar. Na turma da Carla, eu apresentei a aula em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, nós temos ali o que nós
nós éramos enfermos, depois se tornou morto e fomos salvos por intermédio da graça de Jesus Cristo. Eu vou compartilhar essa aula, você vai ter aí uma saudação, uma pregação, uma aula sobre Efésios 2, que quando chegar a oportunidade, fulano está com a oportunidade aqui na igreja. O que você vai ter de palavra em Efésios 2 é para você ficar pelo menos uns 2 meses só em Efésios 2. Aí, só o Robert para dar um glória aí por conta disso, ó. Então, em Jesus, Deus absolveu o homem pecador arrependido. Ele foi homem suficiente para sofrer em nosso lugar e nos representar legalmente, e ele foi Deus suficiente para resistir o peso da ira divina e salvar todos nós. Bom, último ponto, o Cristo exaltado. Deixa eu ver aqui, deixar aqui na imagem para vocês, ó, o Cristo exaltado. Nossa última imagem. Então, o bebê que um dia chorou indefeso na manjedoura, onde ele está assentado no trono supremo. O carpinteiro que cortava madeira em Nazaré, hoje ele governa as engrenagens do mundo, ou do universo, como você preferir. O homem que foi humilhado e coroado de espinhos entre os homens, hoje ele usa coroas de glória. O rei que foi condenado e calado em um tribunal humano, hoje é o juiz supremo que julgará os vivos e julgará os mortos. Conhecendo a pessoa do Filho. Essa foi a aula de hoje. Quero aqui deixar aberto para as perguntas, encerrar aqui o slide. Já parou o compartilhamento. E quero aqui deixar aberto para perguntas. Nossa próxima aula será acerca da pessoa do Espírito Santo. Fica à vontade para perguntar, meu amigo Fabrício. Boa noite, Pai do Senhor. Amém. Pô, eu tava com uma dúvida agora. No final, o senhor falou sobre Jesus ser 100% um homem e 100% Deus. Certo. Aí, eu lembrei de um texto, tipo assim, é o que a gente está comentando, né? Jesus, ele é Deus, é a mesma coisa. Então, da mesma forma que Deus é onipresente, onipotente, onisciente, Jesus também é, certo? Sim, certo. Ou seja, indo para essa linha da onisciência, Jesus, ele mesmo sendo um homem, ele era conhecedor de todas as coisas, ele também era onisciente, certo? Certo. Aí, pô, lembrei de um texto que eu vou ler aqui, que é Marcos, capítulo 13. Eu acho que eu sei. Tu tá ligado Fala aí. já, né? Já pegou a visão. Mas lê aí. Marcos 13, aí o começo do texto fala sobre o sinal dos fins dos tempos. Aí fala, versículo 1, quando ele estava saindo do templo, onde seus discípulos lhe disse, olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Versículo 2, você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a se cumprir. Aí, beleza. Aí o versículo 32, Jesus responde, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai, que ele estava se referindo a Deus, certo? E certo. o Filho é ele. Sim. Aí, tipo assim, como Jesus, ele é onisciente, por que ele cita que ele não sabe? Se ele é onisciente, ele deveria ele é sabedor de todas as coisas, né? Eu fiquei meio encalcado. A sua pergunta é muito boa. A sua pergunta é muito boa. Eu vou ir por etapas
Eu não vou conseguir responder ela toda aqui em aula, mas eu vou gravar um vídeo encerrando a aula e já encaminhá-la no grupo, explicando etapa por etapa. Mas vamos lá. O começo. Você leu o Marcos 3, que ele vai fazer ali 13. ele vai fazer uma concordância ali com João 2, quando Jesus vai falar acerca da destruição do templo. Destruirei esse templo, em 3 dias eu reerguerei este templo, que ele estava falando acerca do seu próprio corpo. Você lembra de Ageu, quando ele diz que a glória desta última casa será maior do que a primeira? Lembra desse texto que é tão falado em campanha de prosperidade? Lembra desse texto? Então, esse texto não está se tratando de prosperidade. Ele está falando do Cristo encarnado. Então, na antiga aliança, Cristo se manifestou de diversas formas, como disse o autor da carta aos Hebreus, capítulo 1, verso número 1 e 2. Só que o primeiro templo, vamos fazer aqui uma associação. O primeiro templo de Salomão era um templo rico, templo bonito, repleto de ouro e de grandeza. Quem viu o segundo templo, templo de Zorobabel, e viu o primeiro, não gostou, porque o segundo templo era um templo pobre, era um templo feio, mas era um templo onde a glória habitava. Por que esse segundo templo é feio? Porque Isaías falou, deve ser o capítulo 52, 50, não me recordo agora, que não havia nele beleza alguma para a gente desejar. Então, esse segundo templo, na encarnação, não tem beleza externa, mas tem glória interna. Jesus está apresentando ali para os discípulos várias etapas de algo progressivo que está para acontecer. Em sua humanidade, ele está falando de quando o seu corpo vai ser destruído, vai estar levando para a cruz. Destruído não, o corpo de Jesus não chega a ser destruído, né? Mas de quando a sua pele vai ser rasgada, de quando ele vai ser assunto ao céu e etc. Como o assunto que está sendo trabalhado é o fim, a igreja não aguarda o fim. A igreja aguarda o arrebatamento. O arrebatamento e o fim são coisas diferentes. Na escatologia, nós vamos ter ali uma divergência. Eu sou pré-tribulacionista. Então, na interpretação pré-tribulacionista, nós temos uma diferença da pós-tribulacionista, que é qual? O pós acredita que Jesus vem no final da grande tribulação. Então, ele espera a vinda de Jesus. O pré, ele já acredita que Jesus arrebata a igreja antes da grande tribulação, que é no arrebatamento. Então, o pré, ele acredita que arrebatamento e vinda de Cristo são duas coisas diferentes. Só que, ainda que fossem iguais, vamos supor aqui que os pós estejam certos. O fim ainda é muito depois disso. Porque depois da vinda do Cordeiro, nós ainda temos outros eventos. Nós temos um milênio com Deus, nós temos a guerra de Gog e Magog, Satanás é solto por 1000 anos para assolar as nações, os demônios vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Então, o fim é depois de tudo isso. A igreja não espera por isso. Então, em outras palavras, era como se Jesus estivesse dizendo assim para Pedro: o que você precisa, o que você espera, não é fim. A sua expectativa está no lugar errado. Para assimilar um pouquinho, eu vou dar uma resposta mais elaborada num vídeo lá no nosso grupo, porque como é um texto que eu preciso construir etapas, eu vou deixar ele bem mastigadinho lá para você. Mas por cima, deu para ter uma ideia? Maravilha. Maravilha. Mais alguma pergunta, meus irmãos? Eu vou encerrar a gravação.